Em 1991, eu estava concluindo o terceiro colegial, é o que seria hoje o fim do ensino médio, e eu estava numa escola chamada Instituto de Arte e Ciência, INDAC, que ficava lá na rua Franz Schubert, aqui em São Paulo. E nós tínhamos uma professora, que era uma professora de artes, mas a aula tinha um escopo muito mais amplo, a gente falava de muitos outros assuntos atuais, a gente debatia política, era uma aula super legal, super vibrante. E a nossa professora chamava-se Mônica Carnieto. Era uma ótima professora. Eu sou super tímida, você para comigo. Ela é fantástica, a classe a ama, tem verdadeira adoração por ela. Divertidíssima, uma mulher muito inteligente, muito arejada, liberal, que gostava de estar ali com a gente, gostava dessa oportunidade de poder ensinar aquele monte de moleques que tinha ali. E ela fazia isso muito bem. E a Mônica, um dia, em agosto, assim que começou o segundo semestre, ela veio para nós e falou assim, olha, é o seguinte, o trabalho de vocês de fim de ano já tá estabelecido e vocês podem começar agora, se vocês quiserem. O trabalho consiste no seguinte, o tema é livre, mas eu vou querer que vocês utilizem vídeo nesse trabalho. Então, não me importa o que vocês fizerem, desde que vocês utilizem vídeo. Então, a gente precisa colocar isso em perspectiva, porque hoje um bebê de colo pega um celular e faz um vídeo cheio de recursos, aí faz um vídeo de 15 minutos e é uma maravilha. Só que a gente tem que colocar em perspectiva. Naquela época, não tinha telefone celular, não tinha internet, e a tecnologia digital se limitava a transição que estava existindo entre o LP e o CD. Era basicamente o que estava acontecendo na época. Então, o que acontece? O telefone era o telefone. A câmera fotográfica era a câmera fotográfica e a câmera de vídeo era a câmera de vídeo. E a câmera de vídeo era uma coisa de difícil acesso, porque ela era muito cara. Tudo, inclusive, era muito caro. Entende? A câmera fotográfica mesmo não era uma coisa barata. Então, tudo era caro e a professora, sabendo disso, sabendo que nem todos teriam acesso à câmera de vídeo, ela dividiu a sala em, sei lá, grupos de 5 ou 6 pessoas, para que fosse mais simples que uma, pelo menos, tivesse acesso a uma câmera, seja pela família, por amigos, etc. No meu caso, era um pouco mais simples, porque eu tinha um amigo meu de ginásio, José Rolando Barbosa, um cara legal pra caramba e que tinha grande talento. Ele queria ser cineasta, e ele tinha uma câmera da Panasonic, que era super legal. E em determinado momento os pais dele acho que compraram outra, mais moderna, e eu pedi emprestado para ele essa câmera, e ele deixou essa câmera comigo. Entre pedir emprestado e devolver, pedir emprestado e devolver, eu fiquei 3 anos com essa câmera. E fiz coisas maravilhosas com ela, eu filmava na escola, filmava em tudo que era lugar, eu viajava, levava a câmera e tudo mais. Então eu não ia ter problema, porque eu já tinha a câmera comigo. E até havia uma pessoa no meu grupo, um colega, só que o meu grupo éramos eu e esse colega, só que eu falei, eu vou tomar para mim essa atribuição, eu vou fazer esse trabalho. E o que eu escolhi? Eu escolhi que eu ia fazer um documentário sobre o Chaplin. Eu já tinha tentado fazer um documentário sobre o Chaplin no ano anterior, mas não tinha ficado legal, tinha ficado super ruim, então eu falei, vou tentar de novo agora. E o Chaplin era um negócio da minha estima, era uma coisa que eu adorava, sempre adorei. E também é uma coisa que tem que ser posta em perspectiva, porque 2 anos antes disso, havia sido comemorado o centenário de nascimento do Chaplin. Então a CBS Fox lançou uma coleção de vídeo maravilhosa do Chaplin e tal, que minha mãe comprou para mim. E eu assisti umas 500 vezes cada filme. Então, e na época também o Chaplin era mais presente na vida das pessoas. Foi uma época em que foi assim, tipo 14 anos depois da morte dele. Então ainda tinha filmes do Chaplin no domingo de manhã, sabe aquela coisa, Globo passava filmes e tal. Então, eu resolvi fazer o trabalho sobre o Chaplin. Só que onde é que entrava a parte do vídeo exatamente? Porque de fato, se fosse um documentário, eu ia pegar e filmar, entendeu? A televisão, os filmes lá, as cenas e tudo mais. Só que isso era muito tosco, então eu falei, eu vou intercalar essas partes de filmes do Chaplin e o meu comentário, o que quer que seja, com depoimentos de artistas. Eu vou até os teatros e vou encontrar esses artistas na saída dos teatros e vou pegar um depoimento com eles. E vou pedir para eles me darem um depoimento sobre o Chaplin.
O meu raciocínio era, olha, são alguns desses atores são atores de comédia, outros são comediantes mesmo, outros são dramáticos, mas todos eles vão ter algum tipo de coisa para dizer sobre o Chaplin, seja de influência, seja do que for. E com isso eu vou colocar esses depoimentos e vai ser um trabalho que vai ficar muito interessante, vai ser muito legal. Eu peguei a Folha Ilustrada e vi quais eram os atores que estavam em cartaz em São Paulo. A vida cultural e teatral de São Paulo naquela época era fantástica, entendeu? Você tinha assim, tipo, uma temporada com Paulo Autran, Fernanda Montenegro, Natália Timber, Bibi Ferreira, Diogo Vilela, o pessoal todo da TV Pirata estava em cartaz e tal. Então, tava uma coisa muito rica. E eu fui atrás desses atores para pegar depoimentos com eles. A primeira pessoa que eu procurei, a primeira artista que eu procurei foi a Cláudia Raia. A Cláudia estava em cartaz em São Paulo, no Procópio Ferreira, com um espetáculo chamado Não Fuja da Raia, que era, acho que, o primeiro desses espetáculos que ela fez, solo, com texto do Silvio de Abreu e direção do Jorge Fernando. E eu tinha assistido já a Cláudia meses antes e falei, vou utilizar esse trabalho para poder rever a Cláudia, que além de ser uma ótima artista, era uma mulher espetacular, espetacular. Então, eu fui até o Procópio Ferreira com a câmera na mão e assisti o espetáculo e na saída fiquei esperando ali e tal, a câmera, não sei o que, pronto já para filmar, caso ela aceitasse, né? E nisso sai o Daniel Filho, que tinha ido assistir a peça, né? Tinha ido assistir o espetáculo. Eu fiquei intimidado de pedir pro Daniel Filho, que foi uma estupidez, porque ele era diretor, né? Ele é diretor, então é um cara que provavelmente teria um depoimento maravilhoso para dar. Mas eu acabei ficando meio assim, entendeu? Eu falei, não vou encher o saco do cara, não sei. Mas ele foi muito simpático, viu? Ele foi muito legal, apenas eu não pedi para ele. Na sequência veio Jorge Fernando. O Jorge eu pedi, falei, Jorge, eu tô fazendo um trabalho sobre o Chaplin, não sei o que, blá, blá, blá. E o Jorge daquele jeito, muito energético dele, entendeu? Maravilhoso, saudoso. Jorge Fernando, ele virou para mim e falou assim, não, hoje eu não posso, mas faz o seguinte, pede pra Cláudia, a Cláudia te dá, entendeu? E logo em seguida sai a Cláudia, eu não sei se ela escutou isso, entendeu? E se viu mais ou menos obrigada a dar esse depoimento. Mas eu cheguei e falei, Cláudia, você poderia dar um depoimento? E ela, poderia. Não sei se ela escutou o Jorge. E acabou assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Não vou poder dizer não, né? Mas eu sei que ela aceitou e me deu esse depoimento que vocês vão ver agora. O que eu posso dizer de Charlie Chaplin? Eu, tão pequenininha perto dele, todos nós tão pequenininhos perto dele, porque Charlie Chaplin é vida, é luz, é talento, é energia, é sabedoria. Que ele lá de cima nos ilumine a todos nós, empreste um pouquinho do seu talento, da sua luz, para que a gente possa cumprir a nossa missão de artista nessa vida. Que saudade, né? Que saudade dessa Cláudia. Tão humilde, tão doce, tão... Enfim, eu sei que o próximo artista que eu procurei, e vocês vão vendo que era muita gente da TV Pirata, o próximo artista que eu procurei foi o Diogo Vilela. O Diogo foi mais ou menos a mesma coisa, ele estava em cartaz em São Paulo com um monólogo chamado Solidão, a Comédia, que era um espetáculo maravilhoso, acho que foi um dos melhores monólogos, o melhor monólogo certamente que eu vi, entendeu? Eu assisti acho que 3 vezes e foi assim, realmente uma coisa maravilhosa. E eu tinha visto o Diogo, acho que no ano anterior, então eu falei, vou procurar o Diogo. A peça foi um sucesso, assim, avassalador lá no Ruth Escobar. Eu procurei o Diogo, mesma coisa, esperei ele sair. O Diogo é uma pessoa sempre muito acessível, muito legal. Eu pedi pra ele, falei do que eu estava fazendo um trabalho e tudo mais, pedi, e o Diogo aceitou. Gentil e carinhoso, como ele sempre foi, um cara maravilhoso, e me deu esse depoimento. Bom, o Chaplin, eu gosto dele porque eu acho que ele tem um humor psicológico e o humor que ele fazia naquela época era super moderno. Assim. E tem uma grande identidade que marcou uma época. Eu acho que era até uma coisa meio lacrimogênea o humor dele, de tanta ternura que tinha. E eu acho que ele vendeu uma imagem do ser humano paradoxal também, que eu acho que a comédia exige, que é uma coisa assim, você ser engraçado e poético.
né? Ele chegou a te influenciar em alguma coisa na tua carreira? Eu acho que o Chaplin influencia qualquer pessoa no mundo, porque a gente cresceu vendo aquele tipo de terror, aquele tipo de humor, aquele tipo de pastelão. Eu acho que influencia inconscientemente. Claro que eu não repito ele, nem penso nele quando faço as coisas, mas eu adoro vê-lo nos filmes, assim. Eu acho que ele tem uma empatia, tem um lado, uma coisa poética, como eu falei, na comédia. Ele tem uma coisa humana junto com o patético. Essa coisa dúbia, assim, eu acho um barato. Eu gosto muito dele. Acho que a imagem dele é uma imagem que representa o ser humano. Bom, isso foi acontecendo de semana em semana. Cada semana eu ia procurar um artista diferente para me dar depoimento. E eu estava impressionadíssimo como estava sendo fácil, ou seja, como os artistas estavam sendo receptivos, entendeu? Eu esperava levar um não atrás do outro e, na verdade, os artistas estavam sendo de uma gentileza total comigo. Eu estava adorando isso. E a próxima pessoa que eu procurei foi diferente. Porque o que acontece? Eu descobri que a filha da Regina Duarte, Gabriela, estava em cartaz no Auditório Augusta com um espetáculo chamado Namoro. E a única razão realmente que eu chamei a Gabriela foi que eu falei, vamos pegar, para variar, a perspectiva de um jovem sobre o Chaplin. Um artista jovem, da nossa idade, ou seja, a Gabriela deve ser acho que 2 anos mais nova do que ela devia ter na época, 16 ou 17 anos, uma coisa assim. Talvez fosse mais, eu não sei realmente. Mas eu falei, vamos ver o que um jovem pensa sobre isso, né? E isso foi, de uma certa forma, um deslize da minha parte, porque eu estava achando que porque eu era um grande fã do Chaplin, conhecia os filmes e não sei o que, não perdia um, via sempre, todo jovem tinha que ser assim. E, de repente, não era o caso. Mas eu fui até o Auditório Augusta, e eu lembro que eu não cheguei a assistir a peça, eu cheguei no fim, e a Gabriela saiu, não me recordo mais quem trabalhava com ela nesse espetáculo, acho que eram 2 outras meninas. Mas ela saiu e eu falei pra ela, falei, Gabriela, tô fazendo um trabalho sobre o Chaplin e tudo mais, não sei o quê. E a Gabriela, ela foi muito sincera, entende? Isso é um ponto positivo e merece ser citada. Ela foi super sincera, ela falou assim, escuta, eu não sei o que te dizer sobre o assunto. Eu realmente não sei. Eu não sou conhecedora do assunto, eu não posso te dar um depoimento. Eu falei, me diz qualquer coisa, entendeu? O que você quiser, você fala. Ela, tá bom, mas eu não conheço direito, entendeu? É complicado. E eu sei que numa dessas eu liguei a câmera e ela falou. E ela fez um comentário justamente de uma pessoa que não era conhecedora do assunto. Então, foi isso que ela disse. E eu agradeço de coração a Gabriela por ter sido sincera dessa maneira. E peço desculpas pelo incômodo. Olha, sobre o Chaplin, eu não sei muita coisa do Chaplin. Aliás, eu vi pouquíssima coisa dele. Agora, eu conheço, porque também quem não conhece o Chaplin, né? E a única coisa que eu tenho a dizer é que ele é um ídolo, né? E eu admiro os ídolos. A essa altura, já estávamos no início de outubro de 91. E eu fui, não me lembro mais se era Jardel Filho ou Bibi Ferreira, que Luiz Fernando Guimarães e Débora Bloch estavam em cartaz com Fica Comigo Esta Noite, que era um sucesso tremendo de público. E eu também não assisti ali. Eu fui esperá-los na saída. Eu fui assistir essa peça depois no Palace, quando teve em cartaz, que é onde eu assisti também Nádia Zupério com a Regina Casé. Mas ali, no Bibi Ferreira ou no Jardel, num dos dois, não me lembro mais qual era, eu só fui esperá-los na saída. E, mais uma vez, eles foram de uma gentileza total comigo. Luiz Fernando e Débora deram seus depoimentos, foram ótimos. E eu só tenho gratidão e carinho por esses dois, além da admiração. Deixa eu pensar, eu acho que eu vi quase todos os filmes dele. Eu acho ele um comediante tanto, eu acho que o trabalho dele é muito difícil, porque fazer humor sem as palavras, né? Eu acho que é mais difícil. Eu acho mais sutil você fazer humor com a intenção do que você fazer humor com as palavras, porque as palavras as pessoas reconhecem mais de imediato. Eu acho que o trabalho com a intenção, o trabalho mudo, de você passar a mesma coisa sem falar, eu acho mais difícil.
Eu acho ele um comediante tanto. E atual, né? Só isso. Acho que tudo que eu falar do Chaplin vai ser um pouco redundante, porque acho que já se falou muito sobre ele. Eu acho que foi um dos maiores artistas que já existiram, um dos mais completos. Acho ele maravilhoso. Porque ele fazia os roteiros, ele dirigia, ele fazia música e ainda por cima era um ator maravilhoso. E fazia tudo muito bem, era um gênio. E ele te influenciou na tua carreira? Chegou a influenciar? Eu acho que tudo que você vê, que você assiste, te influencia, né? Sempre uma informação, aquilo sempre te acrescenta. Não me influenciou assim diretamente, eu não acho que o meu trabalho tenha nenhuma característica, talvez até seria muita pretensão da minha parte achar isso também. Mas eu acho que um artista como ele sempre te influencia, porque te acrescenta. Sei lá. Para a semana seguinte, eu tinha marcado de pegar o depoimento do Juca Chaves. O Juca, ele tinha ocupado o Procópio Ferreira quando a Cláudia saiu. Quando terminou a temporada do Não Fugiu da Raia, o Juca entrou. E eu, como se fazia naquela época, entrei em contato com o Teatro Procópio Ferreira e pedi para falar com a assessoria do Juca. Pedi o depoimento, eles autorizaram, falaram, claro, não tem problema nenhum, sem dúvida, esteja aqui no teatro tal hora, tal, no sábado, não me lembro. E eu fiquei muito feliz, eu falei, o Juca Chaves é um cara brilhantíssimo, sabe, um cara inteligentíssimo, e ele trabalha com humor, então vai ser um negócio ótimo pegar um depoimento do Juca sobre esse assunto. Então eu fiquei esperando ansiosamente, só que na sexta-feira, ou quinta, coisa que o valha, eu estava à noite numa pizzaria que ficava em frente ao Indac, uma pizzaria chamada Marco Polo, com os amigos ali e com a câmera na mão, como sempre. Eu era tipo o Glauber Rocha, estava sempre com a câmera na mão. E eu sei que nós estamos lá conversando e de repente eu escuto um desses meus colegas dizendo, cara, o Roger, olha o Roger lá, entendeu? E eu olhei, de fato, quem estava lá era o Roger do Ultraje a Rigor. E eu falei, caramba, o Roger, meu, que legal. Vou pedir um depoimento para ele. O Roger era músico, não tinha nada a ver com o assunto e tal. Eu não sabia naquela ocasião que o Roger era um cara inteligentíssimo, culto, entendeu? Então, eu fui mais porque, primeiro, eu era fã do Roger. Segundo, que seria legal. Falei, que legal. Vou encher o saco dele, entendeu? Aproveitar o trabalho para poder tietar o Roger. E eu fui lá e pedi. Levantei e fui até ele. E pedi pro Roger para me dar um depoimento. E o Roger, para minha total surpresa, falou, ok, tá bom, vamos lá, tá, assim aqui. E nós fomos para a cabine telefônica do Marco Polo. Isso é também uma daquelas coisas da antiguidade, sabe, do século XX. Havia cabines telefônicas para abafar o ruído e tudo mais, tinha uma lista telefônica, um telefone por cima e tal. E nós entramos nessa cabine telefônica do Marco Polo e o Roger me deu um ótimo depoimento. Como eu disse, eu não sabia que o Roger era um cara super esclarecido e tal. E ele me deu um excelente depoimento, eu adorei. E tá aqui o depoimento do Roger. Então, bom, eu, sei lá, eu vou meio chovendo molhado, mas eu gosto muito dos filmes do Chaplin, assim, das coisas que ele inventou, não só como cineasta, mas a força de vontade dele de fazer as coisas sozinho, né? Naquela época era tudo super precário. O cara fez os filmes, fundou um estúdio, ele próprio dirigia, atuava, fazia tudo, né? Então, eu gosto muito, não sei o que mais você quer saber, mas... Você acha que ele foi, assim, um dos artistas mais completos, assim, do século? Sem dúvida, acho que, né, o século que vem, algumas pessoas que vão ser lembradas em cada área, ele está entre elas, né, Chaplin, os Beatles, sei lá, Einstein, assim, né, em cada área tem uma pessoa e o Chaplin entre os comediantes e cineastas também acho que vai ser, não só no próximo século, vai ser sempre lembrado, um marco.
no cinema. No dia seguinte a esse depoimento do Roger, eu vou até o Procópio Ferreira para me encontrar com o Juca Chaves. E eu lembro que na porta, eu estava na porta do Procópio, pedindo para entrar, quando o Juca chegou. E eu lembro que eu cumprimentei o Juca, um cara maravilhoso, maravilhoso, estava honradíssimo de estar ali com o Juca, um cara que eu admirei minha vida inteira, um cara fantástico. Mas eu percebi que o Juca estava meio tenso. E ele me cumprimentou, ele foi super legal e tal, mas eu lembro que ele entrando assim, então, que ele estava meio que conversando com o assessor dele. Eu virei: Juca, tá tudo ok, entendeu? Se você preferir, a gente pode deixar isso para depois, podemos deixar isso para um outro dia, entendeu? E ele virou para mim e falou assim: não, vamos fazer isso hoje mesmo. Entendeu? Que tem um problema, entendeu? Que tem jornais aí que, se você não lambe a barba do Fidel Castro, entendeu? Eles te tratam mal, eles escrevem porcaria a teu respeito. E eu assim... Então, eu não corri atrás disso agora para encontrar, mas aparentemente na época uma crítica foi escrita, entendeu? E deve ter descido o sarrafo no Juca. Ele estava putíssimo com isso. Quando chegou a hora do depoimento, ele estava no palco já vestido, né, ou pronto já, ainda com a roupa dele, mas ele estava pronto já para o espetáculo, ele estava passando o som. Eu não sei se eu subi no palco e sentei, ou se eu fiquei na primeira fila filmando ele, mas foi também um erro, porque aquela coisa, eu não tinha noção de som, eu não sabia direito como fazer. Hoje, evidentemente, eu teria subido no palco e teria chegado perto dele para que o som ficasse um pouco melhor. O som foi uma coisa que vocês vão ver que eu batalhei nesse trabalho, entendeu? Eu deveria ter cuidado melhor dessa questão do som e não cuidei. Mas eu sei que eu fiquei ali e filmei esse depoimento dele, que ele falou no microfone, então o som que a gente ouve era das caixas de som, por isso que eu coloquei legenda em tudo, entendeu? Para que se entenda exatamente o que é dito, porque eu sei que está baixo em alguns momentos, muitos momentos. Mas eu sei que o depoimento do Juca acabou sendo sensacional, porque o Juca, ele juntou a revolta que ele estava com a imprensa naquele momento, juntou com esse conhecimento enorme que ele tinha do assunto, e acabou me dando um depoimento que eu fiquei assim, eu fiquei muito, mas muito feliz, muito satisfeito. Embora não seja nada menos do que eu esperava de uma cabeça coroadíssima como é a de Juca Chaves. Bom, como você disse, você procurava opiniões de pessoas que faziam humor, ou fossem cômicos ou comediantes. Eu não enquadro nenhuma desses setores, eu não sou nem cômico, nem comediante. Faço humor apenas na música, faço a sátira política. Muita gente confunde no Brasil ainda a sátira com comédia, a sátira com paródia. A sátira é o grosso, é a forma de você ironizar com malícia, com inteligência, com uma certa cultura. Então, eu tenho pouco para poder falar de um gênio que já fez tudo. O Chaplin, dentro do que se chama da criação mesmo, do cinema, ele foi o máximo. Ninguém conseguiu, não somente cinematograficamente, mas humanamente, retratar como o Chaplin toda a comédia humana. Foi talvez um dos 10 homens mais importantes desse século. Acho que depois dele vem o Stanlauer e o Oliver Harvey, o Gordo e Magro, que faz o humor em dupla mais perfeito que já ouviu no mundo, com o Alroch produzindo. E o Charles Chaplin, se não fosse tão bom, a crítica não teria falado tão mal dele. Quando você quiser saber se um espetáculo é bom ou se um indivíduo é bom, a pessoa é a crítica. Quando exalta, fala muito bem, é porque então esse artista está ao nível da crítica. Estando ao nível da crítica, do conhecimento do crítico, ele nunca poderá ser tão bom a mais do que se espera. Porque o crítico nada mais é do que um indivíduo que não conseguiu ser um grande artista. Daí ele escolheu a profissão de crítico, que é fácil. É o cafetão da cultura. Assim como o homem que não tem dinheiro casa com uma mulher rica e vive em função do dinheiro dela, assim como o publicitário vomita asneiras à custa do dinheiro do anunciante, o crítico usa o nome de um grande jornal para fazer isso, às vezes até de um pequeno. Por isso que Chaplin foi tão grande. Ele recebeu, com toda a sua obra, a ingratidão de um povo ingrato, que é o povo americano, que não é nem mais nem menos ingrato que todos os povos. Acho que Chaplin é um gênio que deixou o nome na história.
Quando a gente quiser rir ou chorar, basta alugar um videocassete e assistir o Charlie Chaplin. Uma vez eu vi o Rubens Evaldo Filho dando uma entrevista para o Jô Soares. Eles estavam ali discutindo cinema num nível assim profundíssimo. O Rubens era aquela cultura oceânica de cinema que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Maior conhecedor de cinema que eu já vi na minha vida, no Brasil e fora, Rubens Evaldo Filho. E o Jô também, com grande conhecimento que ele tinha de cinema, era um fã de cinema, adorava. E eles estavam conversando e o assunto, por alguma razão, parou no Chaplin. E eu lembro do Jô Soares dizendo: Rubens, como você sabe, eu sou um chaplófilo. E eu nunca esqueci isso. E quando chegou a hora de fazer esse documentário, eu lembrei do Jô Soares. E dias antes de ter ido ver o Juca, eu já tinha entrado em contato com a produção do Jô no Sumaré e pedido para fazer parte da plateia, pedido para assistir o programa. Era assim que se fazia, você entrava em contato com a produção do Jô no Sumaré, que era onde ficavam os estúdios da Tupi, que o Jô Soares ocupava, que o SBT ocupava, e você deixava teu nome, não sei o que e tal, eles reservavam um lugar e te diziam depois o dia da gravação, o horário, você ia. 3 dias depois do depoimento do Juca, estou eu no SBT lá no Sumaré, com a câmera na mão, e fui assistir o programa do Jô, na esperança de poder abordar o Jô depois do programa. Ao contrário da Globo, do Jô Soares na Globo, o Jô Soares na Globo era inatingível, o público não chegava perto, ele saía, ele ia para o lado, ele nem passava pelo público, ele desaparecia simplesmente. No SBT, quando ele saía da mesa lá dele, ele tinha que se encaminhar até o pessoal das arquibancadas, tinha uma saída ali, e ele ia por trás até o camarim dele. E quando terminou a gravação, eu fui justamente para esse local. Um pouco antes de terminar, eu já tinha saído, já estava bem ali no caminho para sair dali para o camarim do Jô, esperando ele passar. E o Jô, eu vejo ele vindo na minha direção, e quando eu vou dizer alguma coisa, pula na minha frente um sujeito que tinha sido entrevistado por ele, que era um cara que era sósia do João Paulo II, do Papa, João Paulo II. Ele tinha sido entrevistado e ele lá, vestido de Papa, pediu pro Jô Soares para tirar uma foto, não sei o que, e o Jô, assim, tipo, ok, então foi, tiraram foto, não sei o que, o Jô e o cara, o sósia do Papa, não sei o que. E eu sei que o Jô, assim, tipo, tchau, obrigado, então, não sei o que. E quando ele passou por mim, eu falei: Jô, meu nome é Bernardo, eu tô fazendo um trabalho sobre o Chaplin, blá, 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 blá. E eu queria saber se você podia me dar um depoimento, eu tô com a câmera aqui, entendeu? Vai durar 1 minuto, entendeu? Olha, você diz o que você quiser, é só isso, não tem demora, não tem nada. E eu vi o Jô meio assim, tipo, então agora, entendeu? Eu falei: Jô, pelo amor de Deus, entendeu? Você disse pro Rubens Evaldo Filho que você era chaplófilo, entendeu? Eu preciso do teu depoimento e tal. E ele, sim, eu falei isso pra ele. Agora, nesse momento e tal, não sei o que lá. Ele nem terminou a frase, pegou meu braço e falou: vem comigo. Me puxou, me levou até o camarim dele, me puxou. Vamos até o camarim, ele fechou a porta, falou: tá tudo pronto. Tá na agulha pra eu começar a falar, agora. Eu falei: Jô, eu aperto um botão, você começa a falar. Pronto, tá tudo aqui. Ele assim: então tá, me avisa e eu falo. E eu apertei o botão, sinalizei. E ele deu esse depoimento que vocês vão ver, que é um depoimento de Jô Soares. Não precisa dizer mais do que isso. Eu acho importante no Chaplin a transcendência que ele traz ao humor. Ele faz um filme que faz você morrer de rir, faz você chorar. Quer dizer, não deixa só o humor pela gargalhada, né? Ele se permite fazer um filme engraçado, você ter vários momentos assim muito comovidos. Tem gente que acha até que o Chaplin resvala no piegas. Eu acho que não, eu acho que a beleza do que ele faz é tão grande que supera o problema do piegas. Além de ser um inventor, né, do humor, um dos inventores do humor, a criatividade dele, as cenas antológicas, como a cena do mundo, no Grande Ditador, dele brincando com o mundo, como a invenção do bêbado no Luz da Cidade, que só reconhece ele quando
o bilionário que só conhece ele quando está bêbado e quando está sóbrio já trata ele mal à beça, que já serviu de motivo, inclusive, para vários filmes. Quer dizer, é um inventor, não só um dos inventores do cinema, como um inventor dentro da própria comédia. Acho um criador de primeiríssimo time e, para acabar sendo bem redundante, indiscutivelmente um gênio. Esse depoimento me enche de orgulho e de alegria por ter vivido tudo isso, por ter, sabe, ter ido até lá e falado com ele, ele ter aceito, ele ter sido, sabe, tão legal e tão gentil de me dar esse presente. Mas ao mesmo tempo me enche também de tristeza, porque eu nunca digitalizei essa fita. Eu demorei literalmente 32 anos para digitalizar essa fita. Então, em 2013, ou seja, 22 anos depois dessa gravação, eu fui até o programa do Jô. Eu tinha lançado o primeiro volume da minha biografia do Jânio, e eu fui ao programa do Jô dessa vez na qualidade de entrevistado. Só que eu estava com tantas outras coisas na cabeça, entendeu? Era o lançamento, era dinheiro, era distribuição, gráfica, não sei o que, sabe? Eu estava muito atribulado e não passou pela minha cabeça eu digitalizar essa fita. Eu até cheguei a pensar, mas eu falei, agora não dá, entendeu? Essa fita estava sepultada em algum armário, em alguma caixa. Eu falei, puta, não... Eu não tenho vídeo faz mais de 20 anos, entendeu? Então eu não vi essa fita mais. E eu acabei não levando, e teria sido tão legal, sabe, tão legal. No momento em que terminasse a entrevista, entendeu? Eu dizer, Jô, calma, eu tenho uma surpresa pra você de uma coisa que nós fizemos juntos aí há 20 anos. Teria sido muito legal. E mais tristeza ainda quando o Jô se foi recentemente. Eu nunca pensei que o Jô morreria, sabe aquela coisa, uma daquelas figuras que te acompanhou a vida inteira, você não pensa que ela vai morrer. Então foi uma tristeza grande. Então existe um sentimento agridoce nesse contato com o Jô. Mas acima de tudo existe a gratidão. A gratidão por ele ter me ajudado, sabe? Ele ajudou um moleque que estava fazendo um trabalho escolar, entendeu? Ele foi muito legal e eu nunca vou esquecer isso. Bernardo Schmidt, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns. Dias antes do depoimento do Jô, mesma coisa, mesmo esquema do Juca Chaves, aquela coisa, alguns dias antes, eu tinha ido ao Palladium, que era uma casa de espetáculos que ficava no Shopping Eldorado. Eu acho que é um teatro hoje em dia. E no Palladium estava em cartaz o Costinha, maravilhoso comediante, Costinha, Lírio Mário da Costa. O Costinha, ele estava passando por um renascimento lindo da carreira dele, porque ele começou a trabalhar com Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo. Então a carreira dele de repente ressurgiu. E ele estava fazendo um tremendo sucesso lá no Palladium. Casa cheia, eu já tinha assistido acho que 2 vezes o show dele lá, o espetáculo dele de comédia. Não há palavras para descrever. Em 30 anos que eu vou ao teatro, eu nunca vi um público rir daquela maneira. O Costinha era uma pessoa que levava as pessoas ao paroxismo do riso. E a última vez que eu tinha visto o Costinha tinha sido alguns dias antes, e eu fui no bastidor, conversei, cumprimentei o Costinha, como eu fazia, né, em todas essas vezes que eu ia vê-lo, e fui conversar com o filho dele que estava ali, que me parece que era um empresário também do pai, e comentei, falei, olha, eu estou fazendo um trabalho, eu queria saber se eu poderia voltar aqui daqui a alguns dias para pegar um depoimento com o Costinha e tal, não sei o que, pode ser antes do show, pode ser depois. E ele falou assim, ok, beleza. E aí, alguns dias depois do Jô, eu fui até o Palladium com a câmera e fiquei esperando o Costinha chegar. E ele chegou. E o Costinha era exatamente aquilo que se pode imaginar, ou seja, as pessoas viam o Costinha, ele era muito engraçado, o rosto dele era engraçado, tudo era engraçado no Costinha, mas ele era um cara sério, fundamentalmente. Ele era um cara sério, ele ficava fazendo piadinha toda hora. E muito educado, muito polido, sabe? Um cara realmente maravilhoso. E nós sentamos no camarim e o Costinha me deu um depoimento super legal, super legal. Ele falava baixo, de maneira baixa e comedida, era um cara delicado. Eu deveria ter pensado nisso, deveria ter
eu deveria ter um microfone ali para as pessoas e tal, não tinha nada disso, tudo era muito tosco. Então, enfim, o som é baixinho. Mas ele me deu esse depoimento e eu fico muito feliz, porque o Costinha era um cara maravilhoso, eu adorava o Costinha, né? Fui fã dele minha vida inteira, e o Costinha nos deixou 4 anos depois desse depoimento. Ele teve esse ressurgimento da carreira por causa da escolinha, e foi o canto do cisne dele. Depois disso, infelizmente, a saúde dele começou a se deteriorar, ele fumava demais, ele teve lá uma sucessão aí de internações e acabou morrendo em 95, me parece. Então, foi um grande privilégio poder conhecer o Costinha, poder abraçar o Costinha e agradecer a ele por todo o prazer que ele nos deu aí pela vida. Bom, falar de Chaplin é sempre um prazer, porque o Chaplin, por que não dizer, é um professor de tantos que estão por aí, e quando ele apareceu, muitos outros se inspiraram nele. E eu acho que o Chaplin é aquilo que a gente chama de excepcional. Foi um artista que até hoje marcou, marcará sempre. Né? E até porque não dizer, ficamos muito tristes com o desaparecimento dele, porque eu, por exemplo, era um fã incondicional. Todas as vezes que eu ouvia, eu lá estava ali presente assistindo os filmes. Foi porque não dizia até quase que meu professor. E assim como foi professor de tantos outros colegas que estão por aí. De maneira que a ele todo o meu louvor, né? E quisera eu chegar a galgar a escada da fama, e ele conseguiu mundialmente. É isso que eu tinha a dizer. Feito o depoimento com o Costinha, chegou um ponto em que eu falei, bom, nós estamos já em fins de outubro. É o momento em que a Mônica chega e fala, bom, galera, eu quero que vocês entreguem o trabalho, eu vou dar uma olhada e vou fazer uma primeira avaliação, e se eu achar que ele já está concluído, entendeu? Vocês não precisam continuar, e quem achar que ainda tem mais coisas para acrescentar, beleza. E eu entreguei a fita para ela, que tinha toda a parte de documentário que eu tinha feito, efetivamente, tosquíssima, com os depoimentos intercalados ali. E ela olhou e me parabenizou, falou, nossa, tá muito legal, tá super legal, entendeu? Por mim já tá concluído, entendeu? Você pode entregar, entendeu? Eu te dou nota 10, cara, tá muito legal. Eu falei, não, eu quero continuar, entendeu? Eu tinha viciado na coisa dos depoimentos, tava achando o máximo que os artistas todos aceitavam me dar depoimentos, eu achava super legal, então eu queria continuar, queria pegar mais depoimentos. E aí começa uma outra história, que é a seguinte. No começo desse processo, que foi em agosto, nos primeiros depoimentos, eu fui assistir o Paulo Altran. Queria pegar um depoimento do Paulo Altran. Ele estava em cartaz no Teatro da FAAP com 6 personagens à procura de um autor, do Pirandello. Era, acho que, a terceira vez que o Paulo montava esse espetáculo. Uma maravilha. A cenografia do Gabriel Vilela. O Renato Consorte trabalhava um espetáculo, roubava o show ali todo, uma maravilha. E quem contracenava com o Paulo ali era a Marisa Hort, que estava famosíssima por causa da Rainha da Sucata, né, do papel que ela fez na Rainha da Sucata. E aí, quando terminou a peça, eu vou até o bastidor, espero a saída dos atores, e a primeira pessoa a sair foi a Marisa. E a Marisa, eu pedi pra ela, falei, você pode me dar um depoimento? Ela, não, imagina, eu tô muito cansado, não sei o que, e foi embora. Foi, acho que, o único não que eu recebi. Aí, na sequência, vem o Paulo. E eu falei, Paulo, meu nome é Bernardo, tô fazendo um trabalho, blá, 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 Chaplin, não sei o que. E o Paulo era um cara maravilhoso também pela sinceridade, era um cara que não ia mentir pra você. Se ele não quisesse, ele dizia, não quero, entendeu? Se ele pudesse, ele falaria, vamos fazer. E se ele não pudesse, como era esse caso, ele ia dizer. E ele falou, olha,
nesse momento não dá porque eu tô com pressa, eu vou sair daqui agora e eu vou pegar um avião, entendeu? Eu vou pra Europa. Então agora não posso, mas anota meu telefone e me liga daqui a 3 meses. Eu falei, ok, peguei o telefone do Paulo, falei, obrigado Paulo, boa viagem, tal. E acabei não conseguindo o depoimento do Paulo naquele momento. Aí passa o tempo, a Mônica avalia os trabalhos, eu acabei não acrescentando outros depoimentos, e no fim das contas eu passei na matéria dela, foi ótimo, e terminou o ano letivo. Eu sei que era dia 27 de dezembro, e eu tô lá, entendeu, de férias, tranquilo e sossegado, entendeu, sabe, só pensando e tal, não sei o que, vestibular, não sei o que, faculdade. Aí eu falei, cara, o Paulo já voltou. Já se passaram mais de 3 meses. Então, o Paulo já voltou. Eu posso procurar o Paulo e pegar um depoimento com ele. Não havia razão nenhuma, porque já tinha terminado o ano letivo, o trabalho já estava entregue. Acabou. Eu ia fazer única e exclusivamente pelo prazer de ver o Paulo. E eu peguei o telefone e liguei. Era de manhã e quem conheceu o Paulo sabe que era exatamente isso. Se ligava para casa dele, ele atendia o telefone. Então, alô, eu falei, a residência do Paulo Altran. Ele é o próprio falando. Eu assim, Paulo, é Bernardo. Eu conversei com você aquele dia na FAP sobre o trabalho do Chaplin, não sei o que, tá, não sei o que. Falei. E eu só escuto o Paulo assim, tá, lembro de você. E outra coisa que quem conheceu o Paulo vai lembrar, o Paulo só fazia isso aqui. O que você quer? Eu assim, se fosse possível, né, você me dá um depoimento sobre o Chaplin, entendeu? Eu ficaria muito satisfeito e tal. O Paulo nem por um segundo parou para meditar o fato de que já havia terminado o ano letivo. A gente estava a 4 dias do ano novo, ou seja, completamente nada a ver eu pedir um negócio daqueles naquela época, naquele momento. E ele só, a única coisa que ele falou foi, você pode amanhã? Eu falei, posso, claro. Então esteja aqui mais ou menos às 9, porque às 11 eu vou receber uma outra equipe de TV para falar de não sei o que. Acho que ele estava fazendo um documentário sobre o Franco Zampari naquela época. Falei, então 9 horas aqui em casa. Anota aí o endereço. O Paulo morava na Avenida 9 de Julho. Ele morava lá fazia muitos anos já e tal. E no dia seguinte estou eu lá, dia 28 de dezembro de 91, estou eu lá com a câmera. E o Paulo é outro que me deu um depoimento também sensacional. O Paulo é outro que conhecia muito o assunto, conhecia o Chaplin, conhecia tudo. E ele traz aquele selo da erudição daquelas pessoas, daquela geração, e também do fato de que ele tinha feito o Largo São Francisco, era advogado formado e tinha exercido aquela mente, sabe, capaz de fazer um depoimento que é como se fosse um parecer, tem início, meio e fim, uma coisa fantástica, maravilhosa. E eu não queria que terminasse, então eu comecei a fazer perguntinhas para ele depois que terminou. E perguntei do Monsieur Verdu, perguntei do Rei Nova York, não sei o que lá, e no fim eu perguntei sobre um negócio que o Fellini tinha. O Fellini disse que o Chaplin era como se fosse um Adão para os cineastas, todos os cineastas vieram do Chaplin e tal. Que era um negócio que eu tinha visto num Globo Repórter, que tinha passado 2 anos antes, quando foi o centenário do Chaplin. Foi a única coisa que me veio à cabeça, eu queria ter perguntado coisas melhores. Mas foi só o que me veio à cabeça naquele momento, e esse foi o depoimento do Paulo Altran. Quando era menino, para mim, Chaplin era uma fonte de riso. Eu me divertia enormemente com os filmes dele. Quando eu tinha 11 anos, a mãe de um amigo meu, eu ouvia em conversa dizendo que eu considerava Chaplin o artista mais sério do nosso tempo. A partir daí eu comecei a perceber tudo que há por trás das comédias, mesmo as menos pretensiosas do Chaplin, o sentido de humanidade dele, a compreensão do ser humano, principalmente do humilde, do pobre. Então, realmente passei a encarar Chaplin em outra dimensão. Não há dúvida que é uma das grandes expressões do século XX, das maiores expressões do século XX, e o cinema então não se fala. É um grande artista. Chegou a influenciar o senhor, assim, na maneira de atuar, ou no teatro, talvez? Nunca
nunca pensei no Chaplin como influência formal. Como ideia, sim. Agora, o senhor acha que a formação, por exemplo, teatral dele, ele que começou com o teatro, foi assim, imprescindível para ele, assim, essencial para o trabalho que ele fez depois no cinema? Isso é muito difícil dizer. Provavelmente, quem começa fazendo teatro já tem mais facilidade para trabalhar em qualquer meio de comunicação. Deve ter auxiliado, sim. Mas ele se notabilizou mesmo com o cinema. E o senhor acha mais importante o trabalho falado dele ou a pantomima, né, o filme mudo? Eu acho que o que ele tinha a dizer, ele conseguiu dizer sem palavras nos filmes mudos. E depois a época do cinema falado para ele, embora ele tenha negado a princípio, depois foi uma grande colaboração, não há dúvida nenhuma. O Grande Ditador, Luzes da Ribalta. Bom, Tempos Modernos ainda era... Era mudo. Tem Monsieur Verdoux também. Era maravilhoso. Monsieur Verdoux não é um dos melhores filmes dele, mas tem a marca do gênio, não há dúvida. Um Rei em Nova York. Rei em Nova York, não. Isso, Rei em Nova York. É muito engraçado também, embora seja considerado pelos críticos também um filme já da parte mais decadente da obra dele. E chega a ser mesmo, ou será que foi um filme subestimado? Eu achei muito engraçado, uma sátira muito inteligente. Quando ele faz aquela operação plástica que se diz, nossa, aquilo, eu estou tão de acordo com aquilo, sabe? É fantástico. E foi o maior artista do século, então? Hein? Chega a ser pode ser considerado o maior artista do século? É um dos grandes do século, nosso século, na dúvida. No cinema, provavelmente o maior. Eu gostaria que o senhor analisasse também uma frase do Fellini, que disse que Chaplin é como se fosse uma espécie de um Adão, do qual assim todos os cineastas vieram também. Eu gostaria de saber se o senhor concorda. Essas frases bombásticas, em geral, são ditas mais para efeito exterior, não é? Não sei se Chaplin foi o único, o primeiro, realmente não sei. Eu sei que ele é um dos grandes e provavelmente o maior de cinema do nosso tempo. Mas não sei se estou de acordo com a frase do filme. E é isso. Esse é o último dos depoimentos. Eu me recordo que já no ano seguinte, eu acho, eu fui assistir uma peça que a Fernandona fazia com a filha, uma maluquice lá do Geraldo Thomas e tal. E eu fui falar com ela e tal, e comentei, falei, Fernanda, você lançou um livro de memórias recentemente, e você disse que assistia os filmes do Chaplin num circo, e não sei o que, blá blá, quando você era criança, não sei o que, é verdade, não sei o que. Falei, então eu estou fazendo um trabalho sobre o Chaplin, eu gostaria muito de ter o teu depoimento. E a Fernandona é a outra, aquela pessoa que todo mundo imagina a Fernanda como uma pessoa muito séria, muito sisuda e tal, e ao contrário, ela é uma brincalhona, uma pessoa divertida, entendeu? Super legal. E ela falou, claro, adoraria, vem aí amanhã. Vem amanhã aqui no teatro, ela era o Sérgio Cardoso, e eu te dou o depoimento. Eu falei, depois da peça? Ela, antes, aparece aí antes, aparece uns 40 minutos antes e a gente conversa, eu falo rapidinho com você e acabou. E eu fui ao teatro no dia seguinte com a câmera na mão, e não me deixaram. Eu fui, era a parte de trás lá do Sérgio Cardoso, e me disseram, não pode entrar agora. Eu falei, a Fernanda pediu para eu vir aqui hoje, a essa hora. Ela falou assim, a Fernanda não recebe ninguém antes do espetáculo. É uma regra que foi baixada pela produção dela mesmo. Então, acabei não podendo pegar o depoimento da Fernandona. Mas foi um negócio muito legal, um processo muito divertido, muito legal, muito rico, poder conhecer essas pessoas todas. Eu tenho lembranças lindas de tudo isso e agradeço por tudo isso à professora Mônica Carnieto, que foi quem nos deu esse trabalho, e a memória desses artistas que já se foram, e a memória do Rui Messias, que era o diretor do INDAC. Foi uma época linda, eu espero que vocês tenham gostado.